Boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando no Futebol Analítico, o canal que analisa os principais campeonatos do mundo. Hoje eu aqui, Stephanie Nascimento, vai estar analisando o maior campeonato de clubes do planeta, que é a UEFA Champions League. E ela já está chegando nas quartas de final, na fase decisiva, onde dizem que começa basicamente a UEFA Champions League, né? E aqui estamos mostrando os times que passaram de fase, que chegaram às quartas de final. Temos o Wolfsburg da Alemanha, temos o Benfica de Portugal, temos o Real Madrid da Espanha, o Paris Saint-Germain da França, temos o Manchester City da Inglaterra, o Atlético de Madrid da Espanha, o Barcelona da Espanha e o Bayern de Munique da Alemanha. Hoje, no dia 18 de março de 2016, foi feito o sorteio para os confrontos nas quartas de final desse campeonato. E todos eles passaram de fase, né, das oitavas, e aí hoje foi feito o grande sorteio que ficou assim, né? Os confrontos das quartas de final da Champions League. Um dos jogos é Real Madrid e Wolfsburg. O outro jogo é o Bayern de Munique e Benfica. Temos o clássico espanhol entre Atlético de Madrid e Barcelona. Também temos Manchester City e Paris Saint-Germain. A ordem que está colocada será a ordem onde será decidida o confronto, né? Na casa de quem será decidido o confronto, né? No caso, o primeiro jogo será decidido na Espanha. No caso do jogo do Bayern, na Alemanha. Do Atlético de Madrid em Madrid, e o último jogo será decidido na cidade de Manchester. E então a análise será feita mediante a esses jogos, né? Quem é favorito entre esses jogos, o que cada um dos times tem de bom para poder apresentar nos confrontos. Então vamos lá. Primeiro é o Wolfsburg, né, relacionado ao jogo Wolfsburg e Real Madrid, né? Um dos destaques dessa equipe é o Luiz Gustavo, é o volante, né, daqueles tradicional, primeiro volante, que mais o cão de guarda. Ele é um bom roubador de bolas, ele às vezes consegue armar jogadas, né? Mas o Wolfsburg ele conseguiu passar em primeiro no grupo no seu grupo, né, onde tinha Manchester United, CSKA Moscou e PSV, porém não passou invicto e está oitavo no campeonato alemão, né. A sua campanha ele conseguiu fazer 1-0 no CSKA Moscou, perdeu fora de casa para o Manchester e depois ganhou uma do PSV e perdeu outra para o PSV, ambos de 2-0. Né? Depois aí mais à frente ele vence de novo o CSKA Moscou em Moscou e por último consegue vencer o Manchester United e conseguiu a classificação 3-2, isso jogando na Alemanha, e colocou o Manchester United lá para a UEFA Europa League, que também já foi desclassificado por nível. Nas oitavas de final enfrentou o Gent da Bélgica, outra surpresa, né, também. E aí conseguiu vencer as duas, tanto fora quanto em casa, né? No placar de 3-2 fora e 1-0 em casa. Não é um grande time, mas conseguiu passar bem. Conseguiu passar bem aqui num grupo que não é um grupo tão forte. O melhor que teria era o Manchester United, mas não está um grande time ultimamente. Tem bons jogadores, mas não está coeso. E aí conseguiu se aproveitar desse Manchester United que não está fazendo uma boa temporada. E aí conseguiu ficar em primeiro, deixando o PSV em segundo, o Manchester em terceiro. Com isso, e aí teve uma sorte, né, de enfrentar o Gent, que não era um time também muito forte, basicamente o time mais fraco dos 16.
passou de fase e agora vai enfrentar o Real Madrid. É um time mais forte, né? Agora vamos ver se com o Real Madrid o Wolfsburg vai ter esse poder, né? Esse vai ser ou veio como uma surpresa mesmo, né? Se vai ser essa grande surpresa ou se foi uma sorte de ter enfrentado times teoricamente não tão bons quanto eles, tirando o Manchester United, que foi um acidente de percurso. No caso, o Manchester United não está com esse time tão bom, não está fazendo uma boa temporada. E aí temos também o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, Benzema e Gareth Bale. Cristiano Ronaldo é um dos destaques com 40 gols na temporada, além de ser artilheiro do Campeonato Espanhol com 27 gols e na Champions League com 13. O Benzema tem 23 gols no campeonato, no caso neste ano, nessa temporada, e o Gareth Bale, mesmo com uma temporada não muito boa em relação a principalmente 2013 e 2014, ele fez 14 gols. O Real Madrid é o terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Ele está invicto na Champions League, mas mesmo assim o Real Madrid é aquele time que não, às vezes está bem, às vezes não está, e às vezes dá aquela margem para uma surpresa acontecer, como já aconteceu outras vezes, né? O Mônaco que diga. Então seria uma surpresa, mas é algo que posso até esperar vindo do Real Madrid. O Real Madrid realmente é o grande favorito dessa partida contra o Wolfsburg, porque realmente tem um time muito maior, muito mais forte, competitivo, fez uma campanha melhor, só sofreu 3 gols na Champions League, tem o craque que é o Cristiano Ronaldo. Todos esses ingredientes faz com que o Real Madrid seja o franco favorito para essa partida. Mas essas deixadas do Real Madrid às vezes me preocupa para uma zebra esperada. A campanha do Real Madrid, ele fez 4-0 no Shakhtar na Espanha, ele ganhou do Malmo de 2-0 na Suécia, empatou com o Paris Saint-Germain em 0-0 na França. Depois vence o Paris Saint-Germain 1-0 em casa e vence o Shakhtar Donetsk de 4-3 na Ucrânia. E esses 4-3 esses 3 gols foram os únicos gols que ele levou até agora na Champions League. E aí se destaca também a defesa do Real Madrid nessa competição. Sofreu gol em um jogo, mas foram 3, né? E além disso também o ataque, que é o melhor ataque, fez 8 gols no Malmo em casa, né? E depois tem um duplo 2-0 para cima da Roma, tanto fora quanto em casa. Mas a gente tem que focar nesse ataque do Real Madrid, esse trio aqui, que é um trio muito forte, né? Mesmo não estando nas suas melhores condições, né? E como foi na temporada 2013-14, que foi o campeão, os 3 estavam voando em campo, porém ainda é um grande favorito para essa partida, para esse confronto, né? Então vamos falar agora do segundo confronto, que é entre Bayern de Munique e Benfica. Primeiro vamos destacar o Benfica. O Benfica, que é o do artilheiro Jonas, com 28 gols no Campeonato Português, está disputando aí a chuteira de ouro com o Cristiano Ronaldo, com o Luis Soares, com o Higuaín, e está na frente, para falar a verdade, desses 3. Então no caso, um Davi no meio de vários Golias. O Benfica é o líder do Campeonato Português. Isso também influencia nessa campanha, no Jonas. O Jonas influencia no Benfica, né? O Jonas está jogando pra caramba fazer isso. O Benfica é o líder do Campeonato Espanhol. Espanhol, português. O Benfica se classifica em segundo, ele se classificou em segundo nesse grupo.
que tinha o Atlético de Madrid, que ainda está na competição. Então também tem que olhar, ele passou em segundo, mas passou em segundo por um time que está em primeiro e está na competição também, brigando forte. A Copa de Portugal já acabou, então o Benfica se concentra basicamente no Campeonato Português e na Champions League. A campanha do Benfica ganhou 2-0 do Astana jogando em Portugal, ganhou do Atlético de Madrid na Espanha, conseguiu isso, essa façanha, e ganhou também o Galatasaray na Turquia, de 2-1, e depois consegue vencer de novo em casa. Empata com a Astana 2-2 no fora de casa e perde para o Atlético de Madrid jogando em casa, né? Aí tomou a volta. E nas oitavas de final ele enfrentou o Zenit, que ganhou as duas partidas, um time que não tem jogado muito, não tem muitos jogos, era o primeiro jogo dele do Zenit no ano, ou seja, não tinha ritmo nenhum, né? Ganhou de 1-0 em casa e aí depois ganhou de 2-1 jogando fora, e aí conseguiu a sua classificação. Agora vai enfrentar um time muito mais forte, que é o Bayern de Munique, e aí vamos ver se o Jonas tem esse poderio de fogo aí que tá todo mundo falando, né? Se ele é o grande atacante que tá todo mundo falando, que vai se destacar contra o Bayern de Munique. Bayern de Munique que tem muitos destaques, né? Além desses três que estão aí, que é o Douglas Costa, que é o vice-líder de assistência no campeonato alemão com 9. O Lewandowski, que é o artilheiro do campeonato alemão com 23 gols, faz uma dupla com o Miller, né? O Thomas Miller, com 17 gols e 5 assistências no campeonato alemão. E essa dupla aí, Thomas Miller e Robert Lewandowski, juntos, eles somam 13 gols na Champions League, né? E só 2 jogadores. Isso daí, somando-se a Robben, Manuel Neuer e a Ribéry, isso aí forma um super time. Então, assim, é muito difícil o Benfica ganhar do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que é o líder do campeonato alemão, é semifinalista da Copa da Alemanha. Além disso, tem uma derrota somente na Champions League. E vamos ver a campanha do Bayern de Munique. Ele ganhou de 3-0 do Olympiacos na Grécia. Ganhou de 5-0 do Dinamo Zagreb em casa. Aí perdeu de 2-0 pro Arsenal na Inglaterra. Só perdeu pro Arsenal, que é essa única derrota. Que depois, contra o próprio Arsenal, goleou de 5-1 jogando em casa. E aí goleou o Olympiacos também jogando em casa por 4-0. E também venceu o Dinamo Zagreb fora por 2-0. Nas oitavas de final, aí protagonizou aquele super confronto contra o Juventus, onde empatou 2-2 contra a Juventus na Itália. Isso que está ganhando por 2-0. Aí a Juventus foi e empatou. E no jogo de volta, estava perdendo de 2-0 para a Juventus. Aí o Bayern foi lá e conseguiu empatar. E o jogo foi para prorrogação. E na prorrogação o Bayern conseguiu meter mais 2 gols, fazer 4-2 e aí fazer o agregado de 6-4. Né? E esse era um dos jogos mais esperados das oitavas de final. E o Bayern conseguiu. O Bayern e Juventus nos prestigiou, né? Nos respondeu a essa expectativa. Com esses grandes jogadores que tem os dois times. O Benfica tem somente um destaque. O Bayern tem muitos destaques. Eu acho que seria mais surpresa se o Benfica vencesse o Bayern, tirasse o Bayern, do que o Wolfsburg tirasse o Real Madrid. Seria uma surpresa ainda maior. O Bayern tem muito mais time que o Benfica. E o Bayern não é um time de dar tantos moles assim quanto o Real Madrid. Então, por isso que eu estou falando que é uma surpresa ainda maior. Vamos falar do terceiro confronto, que é entre Atlético de Madrid e Barcelona. Primeiro começando pelo super time do Barcelona, né? Que não tem nem muito o que falar. Só o líder do Campeonato Espanhol, finalista da Copa do Rei da Espanha,
perde a 38 jogos, perdeu a última vez que perdeu foi ano passado, né? Tá invicto na Champions League. O Neymar é o líder de assistência da Champions League com 5 delas. Além de tudo, tem esse trio aqui, MSN, onde um tem 44 gols, que é o Luis Soares, o Messi tem 34 gols e o Neymar tem 24 gols. Caramba, que somados juntos aqui já... Somados os três, né? O somado trio MSN faz em torno de 102 gols já nesse ano. Já passou de 100 gols cada um. Não, cada um não, já passou de 100 gols o trio, né? O trio MSN. É um trio bastante forte, poderosíssimo, muito bem, muito tático, com Messi na ponta direita, Neymar na ponta esquerda e o Suárez como centroavante. E no Campeonato Espanhol, o Suárez ele é o vice-artilheiro só atrás do Cristiano Ronaldo com 26 gols. O Messi tem 21. E além disso, agora o Barcelona vai enfrentar o Atlético de Madrid nessas quartas de final. O Barcelona passou em primeiro, empatando com a Roma lá em Roma, 1-1. Depois venceu em casa o Bayer Leverkusen por 2-1. E venceu fora de casa o Bate Borisov por 2-0. Depois vence em casa esse mesmo Bate por 3-0. Vence o Roma em casa por 6-1 e empata com o Bayer Leverkusen em 1-1. Nas oitavas de final enfrentou o Arsenal, venceu por 2-0 a primeira e 3-1 a segunda. Não teve basicamente diferença nenhuma. E com vários golaços do Messi, do Suárez, Messi marcando um gol em cima do Cech. Foi um absurdo o Messi jogando. Né? Então, o Barcelona é favorito contra o Atlético de Madrid, porém tem que tomar cuidado. O último time que eliminou o Barcelona foi o próprio Atlético de Madrid, que vai se enfrentar nas quartas de final. E foi em uma quarta de final da Champions 2013 e 2014. Então, o Atlético é um time que se destaca muito pela sua defesa. Tem se destacado por uma defesa muito sólida, muito forte. É o vice-líder do Campeonato Espanhol. Tem a melhor defesa do Campeonato Espanhol. Só sofreu 12 gols em 29. Sofreu 3 gols na Champions League somente. A melhor defesa dentre os 8, junto com o Bayern de Munique junto com o Real Madrid, melhor falando, e Paris Saint-Germain. Classificou em primeiro lugar, mas perdeu uma vez contra o Benfica jogando em casa. O Benfica que também continua no campeonato. Então, tem que tomar cuidado que o Atlético de Madrid ele tem esses dois zagueiros, Godin e o Jiménez, que são os destaques, né, do time. E tem se destacado muito no time. São uruguaios, no caso da mesma seleção do Luis Soares, ou seja, todos se conhecem ali. Logo, então vai ser mais fácil de saber como parar o Luis Soares. O Barcelona realmente vai ter que ter um grande cuidado com o Atlético de Madrid, que tem tomado sufoco para ganhar. Teve um sufoco aí no Campeonato Espanhol, venceu de 2-1 somente e de uma forma muito sofrida. E esses confrontos entre esses dois times têm sido sofridos, né? O Atlético ganhou o Barcelona em 2013/14 na Champions League, eliminou o Barcelona, depois tirou o título do Barcelona também nesse mesmo ano. E apesar do Barcelona não ter o tridente, mas aconteceu o confronto e o Atlético saiu na melhor por 2 vezes, né? Então vai ser um bom confronto. O Barcelona é o favorito, mas não me surpreenderia que o Atlético de Madrid tirasse o Barcelona. O Atlético tem time para tirar o Barcelona,
junto com o Bayern, acho que eram os únicos que dariam um sufoco maior. E aí, por isso que eu coloco o Barcelona, mas não com aquela grande vantagem. Mas tem uma vantagem, sim, porque o time do Barcelona é extremamente forte. E por fim, tem o último jogo que é entre Manchester City e Paris Saint-Germain. Primeiro vamos falar Paris Saint-Germain. Temos 3 grandes destaques, além de outros como o Lucas, mas mais referindo a esses 3, que é o Di Maria, que é o líder de assistência do campeonato francês com 11 gols, 11 assistências, né, melhor falando. O Ibrahimovic, que tem 35 gols e 15 assistências. Além disso, é o artilheiro do campeonato francês com 27 gols. Ele só não vai estar disputando a chuteira de ouro porque o peso no campeonato francês está 1,5. Está menor do que o peso dos outros campeonatos, que são 2. E aí fica fora nesse caso. Além disso, eu tenho o Cavani, que tem 19 gols em 41 partidas. E isso, isso ajuda muito nessa dupla. Pô, já tem 19 gols, eu tenho 35, basicamente aí vai uns. Não passa de 50 gols. 54 gols essa dupla fez nessa temporada. E olha que o Cavani nem sempre tem sido titular. Então isso também, às vezes apareceu no banco, mas essa ajuda é muito bom pro Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain já é campeão francês com 8 rodadas de antecipação. Ele na última partida goleou o Troyes por 9-0 e 4 gols do Ibra. Ele é finalista da Copa da França. Além disso, passou em segundo lugar no seu grupo da Champions League. No grupo que tinha Real Madrid. E sua campanha é essa. 2-0 contra o Malmo, jogando na França. 3-0 jogando contra o Shakhtar Donetsk em Donetsk. 0-0 com o Real Madrid jogando em casa. E depois perde para o Real Madrid 1-0 jogando fora. Ganhou de 5-0 do Malmo na Suécia. E depois vence o Shakhtar jogando em casa por 2-0. Passou em segundo. A única derrota foi essa para o Real Madrid. E aí, nas oitavas de final, enfrenta o Chelsea e faz um duplo 2-1. Um jogo que era para ser entre com dois times com uma grandeza, uma grandeza, né, e recheado de jogadores bons, que era para ser um dos confrontos equilibrados, às vezes até mais equilibrado que Bayern e Juventus. Acabou que o Paris Saint-Germain fez um confronto ficar tranquilo. Não, ao contrário da temporada anterior, que foi para prorrogação e teve gol de zagueiro e acabou que o zagueiro fez besteira numa hora e depois salvou o time numa outra. No finalzinho da prorrogação, cara, nesse ano foi bem mais tranquilo. Parece que o Germano meteu logo um duplo 2-1 no Chelsea. E aí vamos ver se vai fazer a mesma coisa contra o Manchester City, que o próximo clube inglês, né, que vai enfrentar, que agora vai ser o confronto mais equilibrado da rodada. Paris Saint-Germain e Manchester City, já que tem os dois com um nível mais ou menos bem parecidos. Os dois têm investido bastante nesses times para poder conseguir a Champions League. Os dois foram comprados para que pudesse ganhar um título da Champions League e agora os dois conseguem chegar às quartas de final, uma coisa que nunca tinha acontecido. E aí, com isso, um dos times vai avançar mais um pouco, vai chegar a primeira vez à semifinal e o outro vai ficar somente nas quartas. Já é uma boa para cada um, né, lógico. E falando do Manchester City, tem também 3 destaques aqui. O Yaya Touré, que é um meia central muito habilidoso. Ele é um jogador que joga com volante, também cria bastante, bate falta. É um ótimo jogador, o Yaya Touré. Temos o Agüero, que é um artilheiro do campeonato inglês com 16 gols. Num campeonato que está extremamente equilibrado. Temos o Davi Silva também, que tem 8 assistências nesse campeonato, é o vice-líder de assistências.
Ele passou em primeiro, o Manchester City passou em primeiro nesse grupo, porém não invicto. E está em quarto no campeonato inglês. Está atrás do Arsenal, do Tottenham e também está atrás do Leicester, que é a grande surpresa desse campeonato. É a grande surpresa da Europa, o Leicester City. Né? Então, assim, ano que vem teremos Leicester na Champions. E a campanha do Manchester City foi: perdeu para o Juventus em casa 2-1, depois gol do Borussia Mönchengladbach por 2-1, isso já jogando fora de casa. Venceu do Sevilha, tanto fora quanto em casa, mas só que 2-1 jogando em casa e 3-1 jogando fora. Perde para a Juventus novamente jogando fora de casa por 1-0. E aí ganha do Borussia Mönchengladbach por 4-2, jogando em casa. Fez 12 pontos, a Juventus fez 11, porém ganhando as duas vezes do Manchester City. O Manchester City perdeu só para a Juventus, as duas, que é do mesmo nível do Bayern de Munique, pelo jeito. E o Bayern de Munique ainda está no campeonato. E conseguiu se aproveitar dos outros times. E aí ganhou as 4 partidas que enfrentou. E aí passou de fase em primeiro. Conseguiu um adversário mais fraco, que era o Dinamo de Kiev, que ganhou 3-1 lá em Kiev e ficou no 0-0 num jogo muito ruim em casa. Vai enfrentar o Paris Saint-Germain, não sei. Para falar a verdade, eu acho que o Paris Saint-Germain é mais favorito um pouquinho. Um leve favoritismo para o Paris Saint-Germain. O Manchester City mas tem tudo para ganhar. Não será nenhuma surpresa se o Manchester City ganhar, passar dessa fase aí para a semifinal. O Manchester City talvez só ficaria bem mais confortável se pegasse um Benfica ou um Wolfsburg. Mas agora nas quartas de final não tem time fraco. Não tem time fraco, até tem, mas nas quartas de final é todo mundo sorteio, todo mundo tudo igual e vamos partir todo mundo junto para cima. E concluindo isso tudo, os favoritos para as semifinais são Real Madrid no jogo no confronto contra o Wolfsburg, o Barcelona no confronto do Atlético contra o Atlético de Madrid. Mas se tiver alguma surpresa aí, algum Atlético aí pintando aí, não se estranhe. O Bayern no confronto contra o Benfica, muito difícil ser o Benfica. E o Paris Saint-Germain no confronto contra o Manchester City, que também acho extremamente favorável que aconteça também o Manchester City levar. Né? Então, se vocês concordam, falem aí, comentem. Se vocês discordam, comentem também. Fala aí quem é que não. Vocês não estão concordando, que você acha que é o outro time, né? Você acha que é o Wolfsburg que vai levar, que é o Benfica, ou o Manchester City, ou o Atlético de Madrid, né? Curta o nosso vídeo, curta esse vídeo aí, que tá muito legal. Se inscreva no nosso canal, que estaremos com mais vídeos desse tipo, das análises dos campeonatos do mundo inteiro. O próximo que faremos será sobre o Copa América do Centenário. Então, nos vemos até mais e fui!